Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal, certo? Não consegui fazer o vídeo ontem porque cheguei tarde da prova, mas certo, o vídeo tá aqui hoje. Corinthians 3, Bahia 0, oitava vitória seguida no campeonato, 50 pontos. Hoje a gente tem um jogo de extrema importância, né? Cruzeiro e Palmeiras, tanto para uma briga direta para a vaga da Libertadores na parte do Cruzeiro, como na parte de ser campeão no lado do Palmeiras. É óbvio que o ideal, né, para garantir direta a classificação seria uma vitória do Palmeiras. Mas, como depende também do Palmeiras ser campeão, então acho que um empate seria um resultado bem ali razoável, porque o Cruzeiro tá com 49 e o Corinthians com 53. Tá 4 pontos. O empate fica 3 pontos, o Corinthians chega no Sul precisando apenas vencer e o Cruzeiro tendo que perder o último jogo. Então, vamos ver no que vai dar, né? Mas vamos falar do jogo de ontem. Corinthians 3, Bahia 0, 2 de Memphis, 1 de Yuri chegando a 30 gols no ano, 14 no Campeonato Brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro do futebol brasileiro no ano, né? É óbvio que o fator Pedro estar lesionado é um fator muito importante, né? Não tirando os méritos do Yuri, mas o fator do Pedro estar lesionado ajuda muito a olhar esse ano do Yuri como um ano diferente. Um ano em que a gente viu ele no começo bem apático, um Yuri Alberto que bem parecido com o Yuri Alberto de 2023, e que ali um pouco a gente viu já ele destoando um pouquinho com o Antônio de Oliveira, mas nada muito assim, nada muito diferente, né, do que a gente já tinha visto com o Mano, com o Lucha, com o Fernando Lázaro, enfim. E aí chega o Ramon, ali, obviamente, com peças que o Antônio Oliveira não teve, e é óbvio que o Corinthians demorou para engrenar, porque as 19 rodadas do primeiro turno, o Corinthians teve 4 vitórias e o Corinthians se afundou muito na zona, né? Então, foi muito difícil ali ter aquela saída, e aí o fator chave foi a vitória direta contra o Atlético Paranaense, que ali deu aquele sobregás diferente pro time. O Corinthians foi crescendo, ganhou do Cuiabá de 1-0, ganhou do Palmeiras de 2-0, ganhou do Vitória de 2-1, se eu não me engano, aí vem e ganha do Cruzeiro também, ganha do Vasco, e agora ganha novamente, ganha do Criciúma, né, e ganha novamente do Bahia. Então muito importante essas 8 vitórias seguidas, né, de extrema importância, e chegamos a 53 pontos, 14 vitórias, é algo assim que, se você pegar, era muito difícil de se imaginar, né, até um mês e meio, quase 2 meses atrás. A realidade nossa era uma briga direto para cair, né, e ali, quiçá muito, pensando muito no positivo, uma vaga na Sul-Americana. E aí 8 vitórias seguidas, uma vaga direta na Libertadores, estamos classificados para a Copa do Brasil também. Primeira vez na história, né, que o Corinthians consegue 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, é algo muito difícil. Yuri, não tenho o que falar de você, cara. Você é foda pra caralho, você se mostrou acima do normal, em questão de vontade, em questão de garra, em questão de querer melhorar, querer se tornar um cara mais... você não é um cara melhor, né? Um jogador de futebol melhor, e aí procurou ajuda psicológica, foi atrás, correu atrás e tá aí. 30 gols no ano, 14 no Campeonato Brasileiro. O Depay não tem o que falar, né? O Depay é foda pra caralho, uma contratação absurda. Os 3,5 milhões que o Corinthians paga tá se provando o motivo, né? Chegou no meio de temporada, difícil de se adaptar, porque o Corinthians na briga, na zona de rebaixamento,
E é uma adaptação muito difícil, né, para um cara que é holandês, o clima, quantidade de jogo, horário de jogo, como ele próprio reclamou no jogo contra o Cruzeiro. Então, assim, difícil, mas ele foi se adaptando, ele foi se conectando com a torcida, ele foi se conectando com as raízes corintianas, indo na sede da Gaviões, vivendo o Corinthians o dia a dia. Viver o Corinthians o dia a dia é importante para o jogador, para o jogador entender o amor que a gente tem por esse clube. Ele fez isso, ele entendeu esse amor, ele quis mais conhecer, foi na Gaviões, tá curtindo a cidade de São Paulo, né? Veio aqui pro ABC Paulista 2 vezes já, né? Então, assim, o cara tá gostando do ambiente do Brasil, tá ligado? O cara tá gostando de estar no Corinthians. O cara gostou, o cara se conectou com o corintiano, o cara entendeu o amor pelo clube, entendeu as raízes do clube. Então, assim, é um fator chave isso pro cara, tá ligado? Se tornar de fato um grande ídolo. O Corinthians jogou muito bem ontem, assim, não tem nem, todo mundo nota 10, assim, foi um jogo muito excelente do Corinthians. O Bahia não conseguiu pressionar o Corinthians, assim, em momento nenhum o Corinthians ficou pressionado, tomou muita pressão, não. O Corinthians controlou o jogo, conseguiu ter as melhores oportunidades, foi um jogo bem tranquilo, assim, bem suave, nada tipo de falar, nossa, o Bahia estava muito abaixo. Não, o Corinthians que colocou o Bahia na situação de só se defender apenas, e foi o que aconteceu, né? Então o Corinthians foi muito bem no jogo, pressionou, conseguiu fazer os 3-0, poderia ter feito até mais, né? Tirou o pé, deu aquela descansada nos jogadores, finalzinho de temporada, penúltimo jogo, né? O último jogo final de semana contra o Grêmio lá no Sul. Aí já no fim de dezembro já tem que voltar para a pré-temporada, porque o Campeonato Brasileiro começa no meio de janeiro. A gente tem uma próxima temporada extremamente apertada. O Campeonato Brasileiro, o Paulista começando em janeiro, e aí o Campeonato Brasileiro começa em março, né? Então um calendário bem fechadinho. Então o Corinthians vai precisar de reforços. Eu acho interessante trazer um zagueiro, principalmente porque o Tchoka tá voltando do Ceará, né? O João Pedro Tchoka tá voltando do Ceará. O Félix Torres não é muito confiável. Eu acho que o Corinthians não vai ficar com o Félix Torres. Eu acho que vai ser emprestado ou vendido. Acho interessante contratar um zagueiro. O Corinthians está indo atrás de um lateral esquerdo pro lugar do Hugo e provavelmente vai ser emprestado ou vendido, né? Então é interessante o Corinthians ter um lateral esquerdo. Eu iria atrás também de mais um direito, pensando já numa saída do Fagner, apesar de ter renovado, eu acho que não era o ideal, mas acho interessante a próxima temporada ser a última do Fagner pelo Corinthians. Iria atrás de ponta, é algo que o Corinthians precisa, ir atrás de pontas, principalmente porque vai perder o Romero, né? Então é essencial que o Corinthians ir atrás de pontas. Uma opção que surgiu é o Roliezer, né? Que saiu do Independiente, foi pro Benfica, mas os valores são muito altos, né? É um cara muito bom, assim, muito acima, mas os valores, as cifras são muito altas, né? Mas o Corinthians tem possibilidade de pesquisar o mercado e ir atrás de centroavante, né? Dar embora a desgraça do Pedro Raul e ir atrás de centroavante, já sabendo a possibilidade de saída do Yuri, né? Seria interessante o Corinthians já mapear o mercado, olhar o mercado e ir atrás de um centroavante de mesma característica de Yuri. Acho interessante. Então, assim, foi um jogo bom do Corinthians. Bom não, espetacular do Corinthians. O Corinthians conseguiu pressionar o Bahia, segurar o Bahia. Fez ali o placar de 3-0, poderia ter feito mais. Segurou um pouco o pé, mas enfim. Eles teve interessante o Corinthians jogar bem, né? Então... e aí agora eu vou falar um pouco sobre o momento político do clube, né? A tentativa de impeachment do Augusto na segunda-feira, que ali é pura política, né? Não tem outra palavra sem ser politicagem, sacanagem, vergonha para a instituição, o que a Renovação e Transparência está fazendo com o Corinthians. É vergonhoso. Os caras querem o poder independente do que aconteça. E por que eles estão fazendo isso agora? Por que não fizeram isso quando o Corinthians estava na zona? Não, eles querem prejudicar o ambiente do clube, eles querem prejudicar a imagem do clube. Por que vocês acham que estão querendo fazer isso? Principalmente depois saiu da nota que o Corinthians está em 60 dias sem contas bloqueadas.
onde o Corinthians enviou um ofício à justiça e conseguiu a determinação, né? A justiça acatou a determinação do Corinthians de montar um plano de pagamento de credor em ordem. Então o Corinthians durante 60 dias não vai ter contas bloqueadas e vai mostrar esse plano para a justiça. Então se o Corinthians começar a esse nível, os caras não vão querer, porque aí vai começar a confiscar os contratos antigos e vai entender a roubalheira. Só que por isso que os caras querem tirar o Augusto. É óbvio, o Augusto tem todos os erros e eu acho que ele seja da mesma laia, tá? Não tô tirando aqui os erros do Augusto. Mas assim, desde o momento que ele assumiu a cadeira de presidente, foi feita sacanagem. Desde o primeiro momento, os caras estão barulhando os bastidores para tirar esse cara. E assim, uma excelente contratação que o Augusto fez. Fabinho Soldado. Excelente contratação. Principalmente os reforços que vieram no meio do ano, né? E pela gestão de grupo. Principalmente pela gestão de grupo. Porque ele blindou... Ramon falou, né? Ramon e Emiliano falaram que ele blindou o elenco. Blindou os jogadores para que nada do extra campo, nada da parte política, né? Chegasse dentro do vestiário e atrapalhasse o Corinthians. E isso de fato aconteceu, porque nada da política que está envolvido o Corinthians está chegando dentro do vestiário. O Corinthians, os jogadores estão se desempenhando, não estão fazendo o corpo mole. Fagner mudou a postura, vocês entendem isso? O Fagner, o vagabundo Fagner, que está desde 2020 fazendo sacanagem pelo Corinthians. Expulsões, acima do peso, panelas, o cara tá diferente, tá ligado? Então assim, é óbvio, o Augusto tem erros assim, erros muito grandes, principalmente no início do ano por ter feito a debandada de jogadores e não ter contratado. Então o Corinthians passou boa parte ali do ano sofrendo, e isso é um erro, né? Principalmente, né, ter colocado o Rubão, o cara que foi responsável direto pela queda do Corinthians em 2007, né? Fez aquele elenco pavoroso. Então assim, Augusto tem seus erros, mas também tem os seus acertos muito grandes. Esportes da Sorte, patrocínio Master, valor do patrocínio, valor que fechou do contrato com para direito de transmissão, os valores altíssimos, eu acho que beira a casa de bilhão, se eu não me engano, acho que foi alguma coisa assim, 1 bilhão e pouco mais ou menos, e assim, muitos pontos positivos, muitos pontos negativos, é óbvio, mas assim, excelente. Então assim, é muito importante que a torcida abrace agora o clube, e se sair que houve desvio de dinheiro, que proteste, e que os caras já sabem. Os caras já sabem que se sair que os caras roubaram, os caras vão ter a cabeça e já era. Então assim, da mesma forma que a torcida tá apoiando, a torcida vai cobrar. É igual, não tem diferença nenhuma. Então assim, Corinthians não é do associado. Corinthians é do povo, Corinthians é do torcedor. Lembre-se muito bem disso. Corinthians é do torcedor, não é do associado que curte a piscininha lá e quer tomar os seus votos, quer ter as suas mordomias e vai decidir o clube. Não, Corinthians é do torcedor. O torcedor tem que decidir. E isso agora vai ficar muito forte, porque vão cobrar o fiel torcedor ter direito a voto. O torcedor ter direito a voto, isso vai ser muito cobrado. Pode ter certeza. Melhores da estrutura do Parque São Jorge. Então assim, o futuro promete pro Corinthians. Acho ideal fazer essas contratações que eu falei, zagueiro, lateral. Eu acho que meio campo o Corinthians está bem servido ali, principalmente se não perder nem o Coronado nem o Galo. Então assim, é excelente. Então que o Corinthians vença contra o Grêmio, confirme a classificação e que 2025 seja um ano diferente pra gente, certo? Rumo a Libertadores, o Corinthians é foda,